torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e neste vídeo vamos falar sobre Copinha. Já temos a sede e o grupo do Santos definido para a Copa São Paulo, que começa no dia 2 de janeiro. Vamos comentar também sobre o interesse do Santos em Aleph Manga. Vamos falar como está essa situação envolvendo o atacante e o time santista. E também sobre 3 meninos da Vila que podem deixar o Santos em 2022, ou emprestados ou de forma definitiva. Antes da gente entrar nesses assuntos, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e, claro, deixa a sua opinião aqui nos comentários, que é sempre muito bem-vinda, tá bom? Bom, vamos então começando pela Copinha, sede definida em Araraquara, o Santos que está no grupo 8, inclusive a galera de Araraquara e região, né, se organizem aí para que, na medida do possível, consigam apoiar os nossos meninos da Vila. Inclusive, teremos Lacava e o Juan, né, já relacionados para a disputa da Copinha. Esse, com certeza, são os jogadores que a torcida mais está de olho em relação a desempenho e que podem também ser aproveitados no próximo ano no time profissional. Bom, além da Ferroviária, né, que tem a sede, né, que é lá em Araraquara, o Santos também vai enfrentar o Operário e o Rondoniense nessa primeira fase da Copa São Paulo. Uma informação importante que ainda não temos o local da final, né? Antes que era disputado no Pacaembu, agora com o Pacaembu em reforma, né? Acabou sendo demolido algumas arquibancadas, enfim, não temos o palco, então, para a final, por enquanto, a Federação Paulista não divulgou. Então, toda a sorte do mundo aí para os meninos da Vila, e Carille provavelmente vai ficar de olho nessa molecada para, quem sabe, né, possam ser aproveitados. Outro jogador que talvez possa ser observado aí mais de perto é o Derek, né, que já jogou algumas partidas até mesmo no time profissional, e também o lateral o Lucas Pires, lateral esquerdo. O Santos que está precisando de laterais aí, quem sabe pode ser uma alternativa caseira. Bom, agora vamos falar de um jogador que gostaria de ser menino da Vila, mesmo com 27 anos, que é o Aleph Manga, que foi um dos destaques do time do Goiás na Série B, é o Goiás que acabou subindo para a Série A. Leio para vocês aqui a matéria da Gazeta Esportiva que diz o seguinte: o Santos buscou informações sobre o atacante Aleph Manga, mas a negociação não avançou. O interesse foi inicialmente publicado pelo Diário do Peixe. Aleph se destacou pelo Goiás na campanha do acesso da Série B para A, com 10 gols, e pertence ao Volta Redonda do Rio de Janeiro. O esmeraldino não exerceu a opção de compra de 50% dos direitos econômicos por R$1,5 milhão. Agora, o Voltaço quer mais e o Peixe não tem condição de pagar. Abre aspas aqui para o gerente de futebol Leandro Dinelli do Volta Redonda. R$1,5 milhão é o valor que o Goiás tinha para fazer a opção de compra no prazo que já expirou. Agora temos algumas sondagens do exterior com valores diferentes. Ou seja, não é esse valor, né, de R$1,5 milhão que o Santos pagaria para ficar com o jogador. É aquela questão da oferta e procura, né? O jogador se destacou, os clubes começaram a demonstrar interesse, então o valor acaba subindo, né? Então o Santos inicialmente aí alegou que não tem condições financeiras de fazer esse investimento por hora. E aí continua, o atacante que pode atuar como ponta ou centroavante tem 27 anos e já jogou pelo Bandeirante, Cascavel, Maringá, Oliveirense de Portugal, Resende e Coruripe. Então, o Santos seria o primeiro time grande, né, de fato, que o Manga jogaria. Ele que é da Baixada Santista, falou que seria um sonho jogar na Vila Belmiro, enfim. Mas, por hora, parece que não vem para o Santos Futebol Clube. Inclusive, quero a opinião de vocês aqui nos comentários, se seria um bom reforço para o Santos ou não, né? Ainda mais agora, tem essa indefinição, se o Marinho fica, se o Marinho sai, a questão do Tardelli, que acabou não ficando no Santos, tem também o Marcos Leonardo, que a gente não sabe se renova, se não renova. Enfim, me conta aqui a sua opinião, se seria um investimento interessante. Agora, vamos falar sobre jogadores, meninos da Vila, né? Que foram criados na nossa categoria de base, que podem deixar o Santos em 2022. Começando pelo Lucas Lourenço, informação da Gazeta Esportiva, que diz o seguinte: o Santos encaminhou nos últimos dias o empréstimo de Lucas Lourenço ao Santo André para o Campeonato Paulista. Vale ressaltar
que o Lucas Lourenço ele chegou a disputar a Série B pelo Londrina, mas acabou voltando antes do término, né, do contrato de empréstimo, porque teve alguns problemas de indisciplina, enfim, e ele acabou voltando. E é um jogador que a gente até apostava bastante, né? Ele apareceu muito bem na base, inclusive na Copinha, né? A gente que está falando sobre Copinha, e não vincou. Não sei se foi a questão física, se ele não conseguiu se desenvolver fisicamente para aguentar o impacto, né, de jogadores profissionais, mas não se deu bem no Santos e também não se deu bem jogando no Londrina e outros times. Agora tenta aí a sorte no Santo André, que é um time que está no mesmo grupo do Santos na primeira fase do Campeonato Paulista. E além do Lucas Lourenço, nós também temos aqui informação da Gazeta que Moraes e Ceará podem deixar o Santos também, né? O Anderson Ceará. Leia a matéria. O Maringá tenta a contratação de uma dupla do Santos por empréstimo para o Campeonato Paranaense. Os meio-atacantes Anderson Ceará e Matheus Moraes são os alvos. Sem espaço no elenco profissional e acima da idade para o sub-20, os meninos da Vila devem ser negociados em breve. A categoria sub-23 foi extinta. Anderson Ceará tem 22 anos de contrato até 31 de julho de 2023, enquanto Matheus Moraes, de 21, possui vínculo até 30 de junho de 2022. Moraes precisaria renovar antes de ser cedido ao Maringá ou negociar para ir em definitivo. E essa questão do Moraes e do Ceará faz também uma reflexão, né, na gente que torce para o Santos, porque são jogadores que jogavam muito bem na categoria de base, né? O Anderson Ceará, principalmente, o Matheus Moraes também, só que de uma certa forma não tiveram oportunidades no time profissional por N motivos, né? Ou por opção do treinador que estava no profissional, ou porque acabavam se machucando e não conseguiam ter essa sequência, ou até a mesma questão do elenco profissional, né? Dependendo das posições que você tem, né, das opções que você tem, melhor dizendo, no elenco, você acaba não subindo algum jogador, eles podem sair do Santos. Em relação ao Moraes, eu espero que o Santos tome alguma providência para que não perca o jogador de graça. Pelo menos faz aí um empréstimo ou um empréstimo com opção de compra, né, um valor de compra fixado, mas aí teria que renovar o contrato do jogador. Já o Ceará tem contrato até julho, né, de 2023, então dá para ir levando para ver se renova, se não renova. Mas é uma pena, né? Porque são jogadores que apareceram muito bem e agora o Santos meio que não tem o que fazer, principalmente porque não podem jogar pelo sub-20, parece que não tem espaço, né? Ou não estão prontos para disputarem uma vaga ao time principal do Santos. E não tem essa categoria sub-23, né? Então são vários jogadores aí que o Santos vai ter que rebolar para saber o que vai fazer. É sempre o que a gente fala. Também não dá para deixar o jogador encostado no clube. Tem que dar um futuro, ou em definitivo ou emprestado. E também fica mais aquele alerta, né? Não é porque o jogador se destacou na categoria de base do Santos que ele é uma joia, que ele é um craque, né? A gente também tem muito essa cultura de achar que é sempre um novo raio que está caindo no Santos. Às vezes é só um jogador bom, que pode ser importante para elenco, mas às vezes não é nenhum craque. Mas deseja toda a sorte aí ao Lucas Lourenço, ao Ceará e ao Moraes, que o Santos e os jogadores aí consigam tomar as melhores decisões para os dois lados, né? Para todo mundo sair ganhando, eles conseguirem desenvolver o futebol, mesmo que em outro time, e o Santos, quem sabe, conseguir uma compensação financeira lá no futuro, caso, né, eles não venham a jogar aqui profissionalmente. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Galera de Araraquara, hein, já se organiza aí para acompanhar o Peixão na Copinha. Toda a sorte do mundo para os meninos da Vila. Vamos acompanhar aqui, vamos também trazer algumas informações sobre esse elenco do Santos para a Copinha. E todo dia tem vídeo no canal, tá? Não é porque os jogos do Santos, né, principalmente da equipe principal, não estão acontecendo que vocês vão ficar sem vídeo. Então, todo dia tem vídeo aqui no canal. Pode acessar que vocês vão ter informações sobre Santos Futebol Clube. Um grande abraço para vocês e a gente